Recentemente, nos Gideões, teve uma ministração da pastora Helena Raquel, onde ela mostrou um dos erros centrais da igreja atualmente, que é justamente desprezar os mestres e valorizar aqueles que são midiáticos, aqueles que têm muitos seguidores no Instagram e tal, e desprezar os mestres da palavra. E por isso a igreja tem sido mergulhada em até uma apostasia, porque não tem trazido o centro das Escrituras para o lugar que deve estar, ou seja, na ministração que é Jesus Cristo. Então, nós estamos trazendo aqui no De Leão um mestre da palavra, a fim de a gente entender esse universo da interpretação, da hermenêutica bíblica e da importância dela no centro das ministrações, como sendo aquela porção central que traz vida para a igreja, que traz vida para aqueles que estão sedentos, água da vida para aqueles que buscam saciar. O professor Maurício Mantovani, ele é professor lá do Cetro. Uma das instituições que ele ensina é o curso teológico Cetro. Faz o seguinte, dá uma olhadinha no primeiro comentário fixado, tem as redes sociais do Cetro. A forma como eles ensinam é diferente de tudo que você já viu, porque o objetivo é sempre transmitir uma teologia que faz arder o coração. Então vá no primeiro comentário, acesse o link, você vai conhecer mais sobre o curso teológico Cetro. Dito isso, vamos conhecer o nosso convidado, professor, pastor Maurício Mantovani. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Se apresente para além do que eu já falei sobre o senhor. Obrigado. Não tem muito o que falar, não. A gente está labutando na área da teologia, né? Da formação teológica já por quase 30 anos, né? O ano que vem eu completo 30 anos de docência teológica, né? Lidando sempre com o assunto Bíblia. Teologia bíblica, introdução aos livros bíblicos, hebraico, grego, hermenêutica, principalmente, que é a arte da interpretação das escrituras, né? E sempre com o viés de uma teologia pastoral, né? Então, a gente tem labutado nessa área aí já há quase 30 anos. Estamos aí. É pastor ou só Maurício Mantovani? Sim, sou pastor ligado a uma igreja batista, que é, né, a Igreja Batista Boas Novas, estou vinculado a eles, mas a gente transita em todas as igrejas, né? Costumo dizer que eu sou um pastor do Reino de Deus, porque eu não estou dirigindo nenhuma igreja em especial. Minha família congrega na Calvary, né, que é uma igreja aqui na Ayrton Senna, e a gente está lá já há algum tempo, a gente gosta de ir lá, mas eu estou em vários lugares, né? Então, servindo o reino. Servindo o reino. Então a gente está muito rotativo aí pela própria natureza do nosso chamamento. Sim. Que é projeto de ensino, educação teológica, né? Então isso acaba fazendo que a gente se desloque bastante, não esteja num lugar só, né? E essa tem sido a minha vida desde sempre, né? Então é isso. Pastor, como eu falei no começo sobre a questão do conteúdo das pregações, o que o senhor tem visto hoje? Tem assustado ou não tem assustado? Tem muitas aberrações acontecendo, pastor? Meu Deus, por onde eu começo? Comece pelas aberrações. Eu acho que você já definiu tanta coisa aí antes de eu falar que você já meio que já cantou a bola, né? Eu vejo muita aberração, eu vejo muito desvio das escrituras, eu vejo muita preocupação com o midiático, mas não com o conteúdo, não com a essência do que é a palavra, do que é o evangelho na escritura, né, exposto. Então, isso me preocupa bastante, né, porque as pessoas estão deixando de expor uma coisa tão rica, tão profunda como a escritura, e com a seriedade devida, e às vezes fazendo uma coisa mais circense, né, do que propriamente bíblica, né, mais preocupada em se afirmar na internet do que propriamente expor as escrituras. Porque Bíblia, pastor, dá trabalho. Bíblia exige. Tem que estudar. Tem que estudar. Ler. Eu sempre, depois nós vamos falar disso, tem uns 3 M's que eu quero deixar aqui no nosso podcast. 3 M's. Mergulhar, mergulhar e mergulhar. Tem a ver. Não é esse o nome, mas tem a ver com o que você falou. Eu já vou descrevê-los mais, mas já vou adiantando.
Milagre, método e ministério. Para interpretar a Bíblia é milagre, é método e é ministério. Legal, fiquei curioso. É os 3 M's aí que a gente vai estar destrinchando. Daqui a pouco a gente vai ver os 3 M's e outras coisas, mas faz o seguinte, olha só. Vamos continuar no assunto. E a gente estava falando sobre os 3 M's. Como é que esses 3 M's me ajudam na minha interpretação? Por exemplo, me chamaram para pregar. E agora, como é que eu vou pregar? A gente lê a Bíblia, não entende nada, volta de novo, lê e não entende menos ainda. Como é esse negócio de você entender a Bíblia para pregar? Vamos lá. Eu gostaria de abrir uma palavra aqui em 1 João. Lá, quase no fim. 1 João. É um texto que me ajudou muito a entender essa questão. 1 João, capítulo 2. Se puder abrir comigo. 1 João 2, verso 20 e verso 27. Vai entrar nessa questão exatamente que eu falei do milagre. O que é o milagre? O que é o sobrenatural? O sobrenatural é a aula dada pelo Espírito Santo. É quando o Espírito revela o Filho de Deus em pessoa e obra que conduz à relação com o Pai. Sobrenatural. Sobrenatural. Um milagre é aquilo que Deus opera. O milagre, ao lermos a palavra de Deus e a interpretarmos a palavra de Deus, não tem a ver com as nossas capacidades intelectuais. Primeiro ponto. Muita gente acha que a hermenêutica, a interpretação, ela começa com a técnica, com o método. Esse é o segundo passo. O primeiro passo é o milagre. E consta aqui nesse texto, num dos textos, né? Esse texto aqui me chama muita atenção. Eu sempre falo dele em sala de aula, 1 João 2, 20. E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Como é que é isso? Ele está falando para a igreja, para as pessoas que precisavam discernir os tempos, discernir sua época, o próprio anticristo. Então, as pessoas precisavam discernir o que é palavra e o que não é palavra, o que é engodo, enganação e o que vem de Deus. E a palavra é muito clara, né? O Espírito Santo, ao inspirar João a dizer isso. E vós tendes, está falando para a igreja, vocês têm, vocês não vão adquirir, vocês têm a unção do santo. O que é a unção do santo? É a capacitação que vem de Deus. Capacitação para se compreender. Exatamente. A Escritura não é para ser uma incógnita. A palavra é simples, complicada é a mente humana. Gostei dessa frase. Complicada é o que a gente torna a palavra uma coisa complicada. Tem gente brigando com calvinianismo, arminianismo. Tem ainda gente que está atrasado nesse ponto, ainda brigando com isso. Né? O pessoal fala assim, isso é calviniano ou arminiano? Eu falo, sou bereano. Aquele que examina... Não, tem que examinar as escrituras. Isso aqui é uma palavra dita à igreja. Tendes a unção, a capacitação, o termo grego aqui é capacitação do santo, proveniente do Espírito Santo. Espírito Santo como professor de Bíblia. Esse é o ponto aqui, né? E sabeis tudo. Você vai saber tudo que Deus tem a revelar para você, em termos de palavra de Deus. E essa revelação vem pela unção. A unção é a capacitação. Capacitação. A palavra unção, ela significa capacitação espiritual. Não é um toque humano. Unção não é humana. Unção humana é arrepio. Unção humana é qualquer outra coisa. É um chá que o cara toma. Entendeu? Não, unção do santo. Letra maiúscula. E olha que interessante, pastor. O verso 27, ele vai meio que concluir esse raciocínio quando ele diz assim: e a unção que vós recebestes dele fica em vós. É o Espírito Santo, que é o Espírito anti-enganação, na hora de perscrutar a palavra, na hora de investigar a palavra. Por isso que eu peço a Deus, quando vou pregar, quando vou dar uma aula, quando eu vou preparar um assunto, uma temática, qualquer que seja, a palestra, a exposição bíblica, Deus, fala comigo para eu ter o que dizer. É essa unção. E está ao alcance da igreja. Olha que interessante. Vós recebestes dele, fica em vós.
E não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas então não vou procurar um curso de teologia. Não, é o contrário, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que o primeiro a te ensinar é Deus, através da ação do Espírito. O senhor falou sobre capacitação, isso é um milagre. Né? O senhor falou sobre capacitação humana e essa capacitação que vem pela unção, né? A capacitação humana, a gente já sabe como buscar estudo, leitura e tal, submeter a um professor, mas e essa capacitação por meio da unção, como é que isso acontece na vida de alguém? Todo crente, quando eu falo crente, é crente aquele que vai para a igreja, todo crente já tem essa capacitação ou para ele ter, ele vai precisar fazer alguma coisa? Como é essa dinâmica? Então, reforçando isso, o senhor está falando, essa epístola é escrita para a igreja. Sim. Para os cristãos, para os crentes, para aqueles que são igreja de Cristo. Olha que interessante. Então quer dizer que Deus pode falar comigo através da Escritura? É lógico que sim, é claro que sim, é óbvio que sim. É o que o texto está nos dizendo. Sim. Não está dizendo que todo mundo é mestre, mas está dizendo que todo mundo pode receber o milagre da revelação para compreender as Escrituras no que tange a salvação, a vida de santificação, a vida cristã, em todos os seus aspectos, dentro e fora da igreja. Olha que interessante aqui, o que diz aqui, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. É muito simples isso aqui. O senhor sabe que por muito tempo a igreja, Assembleia de Deus e até muitas outras, foram muito contra a pessoa ir para uma faculdade, a pessoa estudar, até mesmo ler outros livros sem ser a Bíblia, foram muito contra. E eles se apoiavam justamente nesse texto. Não necessitai que ninguém vos ensine, porque o Espírito que está em você, acho que é o seu texto, ensina sobre todas as coisas. Certo. Isso não foi uma interpretação equivocada da palavra? Claro que foi, porque o texto não está dizendo nada disso. O texto está dizendo aquilo que todo cristão tem acesso na questão da revelação de Deus, ao ler as Escrituras. Deus, eu não estou entendendo esse texto aqui de Cantares, me revela. Opera um milagre em mim. Dá uma aula para mim, Espírito Santo. Sabe qual é o problema? Muita gente diz que crê na ação do Espírito, não a experimenta. De verdade. Na dependência. Por exemplo, eu não entendo um texto, não significa que então eu não tenho acesso, o texto é inacessível, é indecifrável. Não, significa que eu não dependo de Deus o suficiente para Ele me revelar. Cristo nesse texto, o Evangelho contido nesse texto. Eis a questão. Então, quando as igrejas ficaram meio inimigas, vamos dizer assim, da instituição teológica, há dois fatos aí. A instituição deu motivo para isso. Deu bastante. Porque a instituição, muitas vezes, tinha aquela coisa mais técnica, mais fria, mais distante das pessoas e mais embrenhado com regras. Até dizia, você vai fazer teologia, você vai virar um picolé, você vai esfriar. Esse aí já é o erro do lado de lá, o erro eclesiástico, de achar que estudar as Escrituras, então seria um mal. E o outro erro do lado acadêmico é impor à igreja uma técnica que não leva à vida, que não tem vida, que é só um procedimento técnico hermenêutico. Então, duas coisas que foram divididas pelos homens, não por Deus, não pelo Espírito. Uma coisa não é inimiga da outra. Então, ler as Escrituras, primeiro, orando a Deus. A leitura bíblica tem que ser uma leitura orante, onde o Espírito fala ao coração e você depois vai buscar a compreensão. Deus não estuda a Bíblia, quem estuda é a gente. Ele fez o fundamental, que é o milagre da inspiração, da preservação, e chegou a Bíblia até nós. Não foi nenhum mérito humano. Então as pessoas precisam compreender que antes do método vem o milagre. E o milagre é revelar Cristo, é revelar o Evangelho em toda a Escritura.
É ver Cristo em toda a Escritura. Não está dizendo que em cada versículo você vai ver alguma coisa, mas tudo vai apontar para a pessoa e para a obra de Cristo. A Bíblia é cristocêntrica. Jesus deu essa aula. Que a chave das Escrituras é Cristo. Eu ouvi alguém falar alguma coisa assim. Eu ouvi alguém falar 2000 anos, acho que foi Jesus, lá em Lucas 24, 44. O que foi que ele disse lá? Vamos ver o que ele disse? Vamos. Olha que texto bonito. 24, 44. Olha que texto interessante. 44, 45. Quer ver? Lucas 24, 44 diz assim: e disse-lhes: são essas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Lembra, Jesus estava aqui ressurreto, já tinha ressuscitado. Sim. Estava chamando aí para lembrar do que ele falou antes. Ele já tinha falado lá em João, né? Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, em todo o Antigo Testamento. Olha aqui o milagre. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Quem fez isso? O Espírito. E o Espírito apontou para quem? Para a pessoa e obra de Cristo. Porque ele acabou de dizer no verso 44 que o assunto do Antigo Testamento era ele. Verdade. E aí, isso conduz a quem? Ao Pai, que é a origem de todas as coisas. Então, na verdade, as coisas são simples, pastor. As ideias é que são complexas, complicadas. Complica tudo. Complica tudo. Eu acabei de falar, tem gente que divide o mundo, acha que cristianismo só você pode ser calviniano ou arminiano. Acho que esses dois estão lá no céu falando, será que a gente fez um estrago tão grande desse aí na Terra? Fizeram, mais de 500 anos. Mas será que não foram os discípulos deles que fizeram todo esse estrago? Distorceram a porque quem fala de Armínio nunca leu Armínio. Quem fala de Calvino não deve ter lido, a maioria não leu um livro do Calvino, não sabe nem do que está falando. Verdade. Então, isso palavras vazias, né? Uma vez eu ouvi alguém falar que a mensagem de Jesus foi mal divulgada pelos apóstolos. Eles eu ouvi isso, não entenderam o que Jesus trouxe, e quando eles divulgaram, inclusive nos próprios escritos paulinos, eu já ouvi alguém falar sobre, quando eles divulgaram não na essência do que Jesus trouxe, mas de maneira equivocada. Aí enfim... Você acha que existe essa chance de os discípulos terem, ao levar adiante a mensagem de Cristo, de fato, não levaram a mensagem que Cristo pregava? Porque foi mais ou menos assim o assunto. Estão pregando sobre Cristo, mas não estão pregando o que Cristo pregava. Né? Estão falando sobre ele, mas não o que ele pregava. Eu vi alguma coisa, alguém... Não tinha ouvido essa novidade, mas assim... eu queria saber qual o texto da Escritura que vai corroborar isso. Eu não sei, eu só ouvi isso. Eu também vou começar a procurar. Porque isso contradiz aquilo que o texto aqui já está dizendo. Sim. Abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. De fato. Entendi. Então, se eles levaram adiante, eles levaram alguma coisa baseada na compreensão. Não quer dizer que eles eram pessoas perfeitas, inerrantes. Não é isso. Eles transportaram uma mensagem que não era deles. Sim. Eles foram capacitados, ali pelo advento do Pentecostes, a fazerem isso. Atos 1, 8, ali. O Espírito desceu, capacitou. Espera um pouquinho. É muito fácil a gente não ter elementos suficientes e acusar os discípulos daquilo que a gente não sabe que eles fizeram. Sim. O que a gente sabe é o que está relatado em Atos. Professor, então é complicado, é uma tese meio arenosa. A gente vê lá no Velho Testamento, assim, a gente ouve muitas ministrações baseadas em texto do Velho Testamento, e que a gente percebe que do começo ao fim a mensagem ela não carrega Cristo, não de maneira visível assim. São textos que às vezes as pessoas usam mais para falar sobre a capacidade que a pessoa carrega de ser, de fazer. Por exemplo, aquele texto lá do Caleb, que ele, quando foi pedir a terra, né, ele queria a terra do gigante, porque ele não era ainda
tão velho como a sua aparência, mas ele ainda tinha força como antigamente e tal. E a gente pode, tipo, alguém leu aquilo, opa, eu vou pregar para os velhinhos e vou dizer que eles são fortes e tal. Mas só que pregar para a terceira idade e dizer, olha, você é forte, você não tá. Ou seja, essa é uma exegese, né? Que pode fazer. Mas como seria... Tá mais para exegegue, né? Exegegue. Mas como seria, assim, você conseguir dentro desse texto enxergar Cristo ali? Veja, acabamos de ler aqui no verso 44 que o próprio Jesus está dizendo que se cumprisse tudo que de mim estava escrito aonde? No Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Na lei, são 3 porções do Antigo Testamento. Lei, profecia e escritos, sabedoria e poesia. Ali o que? Salmos também, eles chamam de salmos, mas são os escritos. Os salmos quer dizer mais do que salmos. Salmos aqui em questão quer dizer os livros de sabedoria e poesia. Sim, ok? Grosso modo, é isso aí. Então, na lei é o quê? Gênesis a Deuteronômio. Pentateuco ali. Pentateuco. Onde é que está Cristo? Está apontando para Cristo desde Gênesis 3,15. A primeira profecia que fala do Calvário é Gênesis 3,15. É ali sobre... Porém, inimizade. Entre tu e a semente da mulher. Isso, e ela vai te esmagar a cabeça. Onde é que Jesus derrota Satanás? Na cruz. Na cruz. A primeira... Todo o Antigo Testamento é erigido sobre essa profecia. Todo o recado de redenção e a ação redentiva de Deus conduz para o Calvário. Sim. A lei aponta para o Calvário. Todo o Antigo Testamento prega Cristo na promessa da redenção realizada nele de maneira plena. Não é que cada vírgula, cada texto vai falar do nome de Jesus, vai apontar para isso. O Antigo Testamento é a base teológica do Novo Testamento, e o Novo Testamento é a explicação teológica de todo o Antigo Testamento. Era isso que Deus estava dizendo e fazendo, numa pessoa e numa obra. Eu tive um professor que ele me deu um esclarecimento, isso foi em 93, ele era britânico. Ele fez um esclarecimento para mim que ficou gravado, você vê, 93, né, século passado. Falou assim, ó, o Antigo Testamento tem uma mensagem que diz assim: Jesus virá, lá desde Gênesis 3,15. E o Novo Testamento, a mensagem é: ele já veio e um dia voltará. Simples assim. Toda a Bíblia é cristocêntrica nesse sentido. Agora, não adianta o cara pegar a madeira da Arca de Noé e dizer que é um pedaço da cruz, que simboliza a cruz. Não simboliza nada, é a arca que Deus usou para salvar o povo, mas tudo aponta para a obra redentiva plenamente realizada de Jesus Cristo. Por isso que Jesus falou isso aqui. Você sabe que na interpretação da Bíblia, muita gente pula esse texto. Sim. Essa aula de Jesus, muita gente mata essa aula. Porque não compreende ou porque não considera importante? As duas coisas. As duas coisas. Porque acha que não é possível, é muito simplista isso. Mas quem diz que o evangelho é complicado? Quem diz que o ensino de Jesus era complicado? Entendeu? Então, isso cria coisas na cabeça, na mente das pessoas, que distancia do foco do verdadeiro ensino do evangelho na Escritura. Então, por exemplo, fala dos profetas. O que é profeta? De Josué até o último profeta. O senhor diria, pastor, que... Ainda estamos no milagre, não vamos para o método ainda. O senhor diria que é como se fosse um quadro, e todos esses textos, esses acontecimentos que preenchem ali o Pentateuco, os profetas, os escritos, são como pinceladas desse quadro, que quando você olha o quadro de fora, aí você vê Cristo. Está apontando para isso. Agora o senhor falou sobre Gênesis 3,15, né? Sim. Vamos fazer uma hermenêutica desse texto para mim tentar. Por exemplo, por que cabeça esmagará a cabeça da serpente? Né? Porque da semente da mulher... Não diz que da semente da mulher nascerá um, né? Diz... Aqui, ó. Como é que diz mesmo? Não, diz lá, ó, porém inimizade entre ti e a mulher. Isso. Entre ti
ele estava se referindo à serpente. Tu lhe e à ferirá o mulher. calcanhar e ele te ferirá a cabeça. Porque cabeça é símbolo de autoridade na Escritura. Sim. Então, quando você, digamos assim, você fere a cabeça, você depõe a autoridade. Você acaba com a autoridade. Autoridade da... Exatamente. Então, o que Jesus fez na sua obra? Desbancou todas as obras de Satanás. Obrigado, Pedro. Né? A vitória de Cristo se dá na cruz, justamente porque lá é que ele faz isso. Ele destronou Ele destrona, ele desbanca, ele vence. Ali ele vence. Por quê? Porque é exatamente o que está profetizado aqui. Semente é o que Deus vai gerar na mulher, e semente de Satanás, a semente dele é gerar na cabeça das pessoas o que ele gerou em Adão e Eva lá no Éden. A dúvida, a não dependência da palavra, daquilo que Deus diz. Eu poderia fazer, pastor, Esse é um ponto. uma hermenêutica desse texto. Vamos supor, fui chamado para pregar e eu quero pregar sobre esse texto. Okay. Caberia uma hermenêutica mais ou menos assim? Falando sobre o reino de Deus e o reino das trevas. Uma hermenêutica, visto que o reino de Deus, todo reino, ele é derivado do pensamento do rei. O rei pensa e sanciona, não precisa de bancada para de aprovação. Só tem um reino e um império, tá? Satanás não tem reino, ele tem império. Tem um império. É só fazer essa distinção. É porque lá em Apóstolo Paulo diz que ele tirou vocês do império das trevas, Império das trevas. E transportou para o reino do Filho do seu amor. Exatamente. Mas ambos são posições de governo, né? Claro, soberania, sim. Então, eu poderia fazer uma exegese, exegese ou hermenêutica? Então, exegese é a prática da hermenêutica. A hermenêutica são os princípios estabelecidos usados na exegese. Tá bom, eu posso, a partir da hermenêutica, fazer uma exegese. Tudo bem. É que, às vezes, o pessoal coloca como termos sinônimos. Não é exatamente, mas só para a gente, grosso modo, entender. É isso aí. Grosso modo, eu poderia pegar, por exemplo, a questão da cabeça da serpente e, de uma forma aplicacional, mostrar que tudo aquilo que foi derivado dos pensamentos ou da mentalidade de Satanás construiu esse mundo que hoje é chamado, que Cristo falou que o mundo jaz maligno. Sim. Então, a filosofia do mundo, que surgiu a partir da mentalidade de Satanás, jaz o maligno, e isso se conforma no seu império. Vamos supor assim. Sim. Jesus Cristo, quando veio, trouxe o reino, ou seja, a filosofia do céu, o modus operandi do céu, o pensamento do céu, o reino, que também é uma filosofia de vida. E essa filosofia do reino, ela veio para suplantar a filosofia das trevas. Sim. E seria uma forma de a mentalidade de Deus está esmagando a mentalidade de Satanás? Sim, é uma intervenção divina. Isso. O reino tem um rei que intervém. E a intervenção dele é através da profecia da redenção histórica realizada em cada momento da ação de Deus, e na cruz tem o seu ápice, na cruz e na ressurreição. Então, na verdade é o seguinte, o reino de Deus é um reino, não é de implantação de poder, é implantação do amor. O império é só por poder. No império a vida não vale, o que vale é o poder. No reino, o que vale mais do que todo poder é a vida. Por isso que o Cordeiro dá a sua vida. Aí que está a questão da cabeça e do calcanhar. Um vem de cima para baixo, o outro vem de baixo para cima. Uma analogia que pode ser feita é essa. Então, o reino é uma intervenção que está acontecendo, não aconteceu, está acontecendo, já aconteceu e vai acontecer até o final das coisas, até o final dos tempos, até a consumação de todas as coisas. O império é a resistência satânica em querer ser Deus. E é na base do poder, não da relação, não das pessoas, mas muito menos do amor. Esse ferir o calcanhar poderia se referir... É uma linguagem figurada para dizer de onde vem, qual é a natureza dessa obra. Natureza. Então, cabeça é autoridade. Você vai brigar com o cidadão, você fere o calcanhar e ele te fere a cabeça. Quem foi ferido na cabeça não vai é? morrer. Pronto, acabou a briga.
Na verdade, não tem briga entre Deus e Satanás, que seria uma tremenda covardia. De fato, né? Deus é tão amor, é tão poderoso. Covardia, seria, porque ele vence Satanás de que jeito? Como um ser humano, totalmente encarnado. Verdade. Na dependência total do Espírito de Deus. Se Jesus usasse a sua divindade para vencer Satanás, ele não precisava nem ter encarnado. Não, seria um massacre. Não abrir e fechar de olhos. Como vai brigar o Criador com uma criatura? Só pode se rebelar a criatura por tentar ser igual ao Criador. Esse é o cerne da tentação de Satanás com o ser humano. Vocês podem ser como ele está com ciúme, ele está com medo que vocês sejam iguais a ele. Pastor Maurício, eu vou trazer a conversa para um outro ponto. Eu estava conversando com o senhor. Mas não chegamos nos 2M ainda. Nós vamos para o segundo já, mas eu queria fazer uma indagação do senhor sobre a ministração da pastora Helena Raquel. Não sei se o senhor já viu. Eu ouvi falar. Isso, porém, eu vou lhe trazer o teor, porque o que foi que ela abordou? Ela abordou uma desvalorização por parte de pastores e instituições com relação aos mestres. Aí ela até se frisa assim, muitos mestres, porque não encontraram o apoio que mereciam nas igrejas, mereciam, por exemplo, chamou para ministrar um seminário, merecia ali uma retribuição que desse para ele se manter adequada ao que ele está fazendo, que é ensinar a valiosa palavra do Senhor. Aí ela colocou assim, muitos pastores valorizam pregadores, com que tem muitos seguidores e tal, e dão ofertas generosas que conseguem manter esses pregadores e até muito bem ministrando nas igrejas e tal. Já os mestres não têm isso, não são valorizados. Eles não recebem oferta, quando muito a passagem do ônibus e alguma coisa para comer um lanche da esquina. Ou seja, houve historicamente uma desvalorização com os mestres. E muitos mestres tiveram que parar de viver só do ofício de ensinar, porque não tiveram esse apoio das igrejas, dos pastores, enfim. Ela até fala, né? Muitos mestres voltaram para os açougues, voltaram para os mercados para trabalhar ali no serviço corriqueiro, porque não tiveram apoio no seu ministério. E o senhor considera que essa falta de apoio, de fato, existiu historicamente? E se existiu, e hoje, como é que está vendo essa valorização, esse retorno a essa valorização dos mestres? Ou, de fato, os mestres, comparado a pregadores, sofrem bastante? Eu acho que sim, existe sim um quadro realista. Infelizmente é uma coisa concreta, acontece. As pessoas gostam mais do espetáculo, das performances, né? Porque estudar a Bíblia, volto a dizer, dá trabalho. Exige metodologia, exige tempo de dedicação. Ninguém estuda a Bíblia copiando e colando. Ninguém estuda a Bíblia você assistindo palestras do fulano de tal. Você pode assistir, você deve angariar isso no seu arsenal de estudo. Só que, e você? Você está estudando? Você está lendo? Está escrevendo suas mensagens no sentido de fazer suas sínteses de compreensão? Que aí entra na questão do método. Isso dá trabalho. Isso dá trabalho e não faz barulho. Isso dá trabalho e é um desafio a pensar. Infelizmente, as pessoas não querem pensar. Elas querem, a nossa cultura é a cultura do prato feito, do prato pronto. Elas não querem saber de fazer o seu prato, de construir a sua alimentação. Porque isso gasta tempo, dá trabalho e talvez não atraia muita gente. Talvez não, certamente não atrai. Então é um negócio assim, puxa, parece enfadonho, mas isso é o que fundamenta a teologia da igreja. Estão jogando fora a verdadeira fundamentação da teologia da igreja.
O profeta, o pregador tem que ser profeta. O professor, ele tem que ser o capacitador de pessoas. Aquele que dá às pessoas a ferramenta da capacitação e da fundamentação bíblica. Então você tem que ter os dois. Não desvalorizar ninguém, nem supervalorizar ninguém. E você acha que existe essa supervalorização do profeta? Existe, não do profeta, mas do falador. Do falador. Porque o profeta, ele traz evangelho, ele traz profecia. Outra confusão que o povo faz muito, né? Que é a profecia? Profecia é quando o evangelho é proferido, quando o querigma é anunciado, a pregação do evangelho que transforma as pessoas de dentro para fora. Isso é profeta. Não é prognosticador. É o cara que vai dizer o teu CPF. Para que serve isso aí? Para nada. Agora, quando uma palavra vem de modo impactante, impacta a vida de uma pessoa, isso para mim é profecia bíblica. Porque é o que os profetas faziam. Então, os caras querem ser profetas, então sejam tais quais os profetas bíblicos. Sim. Primeiro que os caras não queriam glória para si. Eles não queriam ibope. O Isaías nunca pediu um like para ninguém. Né? Uma coisa é você ter esse discernimento de que o que é a pregação? Pregação é para que haja efetividade da compreensão e da aceitação do evangelho. E a pregação é para nascer de novo. Nascer do céu, do alto. E o ensino é para crescer. E é justamente os mestres São naturezas que diferentes. carregam esse ensino, Sim. que transmite, que são, na sua visão, corroborando com o que a pastora Helena Raquel pregou, é uma coisa que, de fato, passou por essa desvalorização, ou ainda está sendo desvalorizada? Tá. Talvez leve um bom tempo. Sabe por que eu creio que o avivamento está longe de acontecer no Brasil? Justamente porque não está tendo revelação da palavra. Porque é a revelação da palavra que traz o avivamento do Espírito. Sim. É mediante ao descortinar da palavra, acabamos de ler aqui em Lucas 24, 44, 45. Abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Quando a coisa se descortina, há revelação. Quando há revelação do Evangelho, há avivamento, que é a vida de Deus produzida na vida das pessoas, via ação do Espírito Santo. Isso é avivamento verdadeiro. O resto é circo. Tem muito circo. E o que eu me preocupo muito é que esse circo ele deixa um rastro de destruição, decepção posterior. Vem um problema, vem um embate na vida. Cadê aquele cara que estava pulando e fazendo barulho? Ele não está no hospital junto com ninguém. Ele não traz sentido para a pessoa que está lá com um parente, que está perdendo o parente. Ele não traz sentido para um jovem que está na igreja, está meio sentido sem rumo, que acabou de pecar e não sabe para onde correr. Eu costumo dizer que evento vira vento, mas não é o vento do Espírito. O vento do Espírito, ele sopra de uma maneira transformadora. Isso para mim é avivamento. Avivamento não é só cair de joelho chorando. É cair de joelho por dentro. Tem muita gente se ajoelhando por fora. Inclusive, a Helena Raquel, ela fala sobre os eventos que são organizados e que são eventos, ela cita de eventos almáticos. Aqueles eventos cujo objetivo é botar a pessoa para chorar, sair desnutrido de lá, mas ser uma transformação de fato. É algo construído com música, com som, um ambiente ali para levar você a uma êxtase emocional. A toda uma coação. Isso, mas que não gera uma transformação de fato. Eu tenho um amigo, ele é doutor, o senhor talvez deve conhecer, e quando eu converso com ele sobre esse universo de ensino, eu percebo uma decepção muito grande. Na verdade, mais de um, eu percebo uma decepção muito grande, porque
é nítido a desvalorização dele, mesmo ele tendo doutorado. Tem um outro que, inclusive, eu conversando com ele, disse assim, cara, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria feito mestrado em teologia, eu teria feito uma outra formação para o mercado, que hoje eu estaria trabalhando muito bem, alocado naquilo que eu me formei, e não teria feito teologia. Porque hoje, com todas as minhas formações, mestrado, especialização, ele não tem portas, ele não tem essa valorização em lugar nenhum, não tem portas abertas. E o senhor sente essa dor, pastor? Sim. Eu não digo do senhor, hoje o senhor é uma pessoa bastante requisitada, mas dos colegas mestres, o senhor sente essa dor dele assim? Não, vou falar de mim. Sinto. E, claro, você tem toda a razão quando você fala de colegas. Sim, isso é nítido. Isso é real. Vários são, assim, muito bem pós-graduados, mas que não têm, digamos assim, a valorização devida, né? Como na academia convencional se tem. Aí a gente está num problema já estrutural, que, por exemplo, a teologia no Brasil, no nosso país, é um ensino marginal. Ela não faz parte do escopo da universidade, da vida acadêmica, digamos assim, reconhecida, com status quo de academia. Sim. Então, a teologia, ela briga por uma vaga. É claro que lá atrás, a gente sabe que sem a teologia não haveriam nem universidades no mundo. Isso é lá atrás. Mas o fato é que o teólogo brasileiro, ele é um desvalorizado. Ele é um ermitão, ele é alguém, uma espécie de ET. Ele é alguém assim, sabe? Eu falo por mim, porque, por exemplo, você vira um conferencista que faz muito barulho e leva as pessoas a esse aspecto mais almático, você ganha um ibope gigantesco. Agora, se você começa a falar de interpretação das escrituras, como a gente está fazendo aqui, pode ser que isso não atraia muita gente. Justamente daquilo que eu falei para vocês na tese inicial. Dá trabalho. Estudar é um negócio que gasta tempo. Nós não temos a cultura do estudo no Brasil. Já fez uma pesquisa de cada 10 pessoas, quantos livros por pessoa são lidos por ano? Nunca fiz, mas eu acredito que só um recorte. Faz só um recorte para você ver, você vai ficar assustado. Quase ninguém lê um livro por ano. Porque é aquela capacidade da síntese do pensamento que só vai tendo quem vai lendo. Eu não falo nem de academia mais, eu estou falando de uma pessoa que às vezes não tem tanto diploma, mas ele tem leitura, é uma pessoa que conversa bem, escreve bem, se expressa bem, concatena bem as ideias, sabe se pronunciar de uma maneira adequada. Então, isso tudo tem uma exigência por trás. E a igreja, ela meio que caiu nesse pecado. Vão valorizar os caras que trazem arrepio. Pessoal, a galera que traz esse frenesi. E deixa esses caras aí para o seminário. Sendo que o seminário, ele é um braço da igreja, ele está a serviço do reino de Deus na igreja. O seminário é a igreja. É a parte que a igreja não faz, na maioria das vezes, que é a formação bíblico-teológica. Antigamente tinha muito isso. Falando seminário, no Brasil hoje, várias igrejas estão aderindo àquele... Porque foi cultura, eu digo foi porque está acabando, a cultura da escola bíblica. Certo. Né? Não é da EBD aos domingos, mas Sim. aquele seminário de escola bíblica foi cultura e está decrescendo bastante. Espero que volte de novo ao seu apogeu. Só que tem muitas igrejas que não estão mais aderindo essa semana de EBL como tem aqui em Londrina. Sim. Mas apenas à noite, apenas alguns poucos dias, porque tudo isso gera uma demanda estrutural bem grande e tudo, e é um trabalho onde mestres estarão concentrados para poder trazer, né, a interpretação bíblica, conhecimento, aprofundamento, enfim. E a gente percebe que isso tem sido
espremido dentro do contexto da igreja. É. Há muita vazão para congresso, vazão para isso, Sim. há movimentos almáticos. Quando eu falo assim, não sou contra os congressos, não sou contra os eventos. Só estou dizendo que isso nem de longe é suficiente para a formação da igreja. Nem de longe. O senhor diria que, Tá muito que o motivo de a igreja estar vivendo hoje essa invasão de falsos profetas, de pessoas com assim diz o Senhor quando o Senhor não fala nada, o senhor diria que a razão disso é justamente por conta dessa valorização, como se fosse o preço que a igreja está pagando pela desvalorização histórica relacionada aos mestres? Sim, foi uma escolha. Foi uma escolha histórica. A igreja abrir mão do ensino para acolher o sensacional. Então, é um preço que se está pagando. Qual é o preço? O analfabetismo bíblico-teológico. E passa-se aí a falsa sensação de que as pessoas não têm acesso, que as pessoas não. Isso é para um grupo seleto de mestres. Nunca foi. Acabamos de ler 1 João capítulo 2. Sim. Então, sabe qual é o problema? Mais uma vez, não voltar para as Escrituras. Sair das Escrituras e não voltar mais para a Escritura. Então, as coisas estão aqui. É que as pessoas, elas não querem perder tempo com isso. Sim. Porque é uma cultura do imediatismo. Eu quero 5 passos para dar certo no casamento. É verdade, eu quero uma vida sexual na igreja. 12 cestos cheios. Tudo bem, as campanhas elas são legítimas desde que elas apregoem o evangelho, anunciem o evangelho e deem capacitação do ensino bíblico. Não podemos viver de uma coisa em detrimento da outra. São os dons que Deus deixou para a igreja que estão sendo negligenciados aí, nisso que você está trazendo aí. É a negligência do dom do ensino. E isso é funesto, isso daí, a consequência está aí. Tá aí. Eu espero que aquele menino, eu esqueci o nome, que está sapateando por aí. Do inglês lá, the power, the best, the of, the king, the não sei o quê. Sei lá. Miguel alguma coisa. Deus tenha misericórdia, que Deus abençoe a vida dele, que ele não fique louco. Você acha que é falta de Bíblia? Falta de muita coisa, mas aí ele é uma massa de manobra, ele é um menino, ele é uma criança. Ele está sendo usado, aquele menino. Ele está sendo usado. E ele está gostando do jogo. Está trazendo fama. Só espero que ele não cresça assim. Porque o caminho disso aí é a derrota, logo, a derrocada. Ou é a droga, ou o cara pira, vai parar num hospício. Entendeu? Vai viver de medicação, porque ele vai ver que o mundo vai ruir daquele jeito. Aquilo não é evangelho, aquilo é espetáculo. É um espetáculo tosco, um espetáculo circense, não no pior sentido da palavra, né? Então, uma coisa tosca, uma coisa ruim, sabe? E depõe contra a igreja de Cristo, porque as pessoas que não são igreja olham aquilo e falam, isso aí é os crentes. Aí você lê Atos 2,47, você vai ver que não era isso. Com todos os defeitos que eles tinham, Deus acrescentava dia a dia as pessoas que iam sendo salvas, por causa do testemunho da igreja, caindo na simpatia do povo. Não é fazer o que o povo gosta de ouvir, é apresentar Deus para as pessoas que não conhecem Deus. Mas não daquela forma pitoresca, uma forma grotesca, uma forma escandalosa. Tadinho daquela criança, está sendo usada. Mas aí o senhor vê... Isso é triste, muito triste. Aí o senhor vê, por exemplo, o senhor é um mestre, pessoas que têm um aprofundamento bíblico, conseguem identificar toda a maldade na cabeça de outras pessoas por trás, manobrando o Miguel. Mas ele é aplaudido por milhares de pessoas, presentes e online. Você queria que esse aplauso por parte dessas milhares de pessoas
acontece por causa dessa desvalorização dos mestres? Uma coisa tá Desse ligada à não outra. querer Quando você está com sede, você toma qualquer água. Gostei da frase. Você está com sede, você toma a água mais turva que tiver, a única que tem para tomar. Eu lembro que quando no interior, quando eu passava com meus irmãos, em lagos que estavam cristalino por cima, não importava lama embaixo, a gente estava com sede no caminho andando, a gente tomava daquela água. O senhor falou. Não, mas é verdade, porque é o que é apresentado às pessoas. Por isso que eu falo, a mídia ela é uma ferramenta poderosa. Nós estamos aqui num podcast, isso aqui tem que ser usado para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para a honra do Senhor. É para edificação das vidas que estão nos ouvindo. Sim. A gente tem que ter a primeira preocupação em chegar nas vidas das pessoas com uma mensagem responsável que não é nossa, que é do Evangelho de Cristo, que é da Escritura Sagrada. Então, se a gente tem seriedade com isso aí, a gente está no caminho certo. Agora, se a gente usa esse artefato para chegar nas pessoas, para simplesmente ganhar popularidade, com a popularidade vem outras coisas junto, aí a gente está no caminho errado. Aí é o caminho de Judas, né? Então, o que a gente precisa é de seriedade. A ação do Espírito nos impelindo a mergulhar nas Escrituras para conhecer cada vez mais o que é verdadeiro, para que o que seja falso fique evidenciado logo de cara. Quanto mais você conhece a verdade, mais fica notória a falsidade. Já reparou isso? Verdade. Vem assim, ó, isso aí não é de Deus. Pastor Maurício, eu fiz uma pergunta lá atrás, eu queria voltar nela. O senhor já viveu alguma experiência que queira compartilhar de essa desvalorização na prática com a sua vida acadêmica? Não uma vez só. O senhor teria alguma dificuldade em compartilhar algo que o senhor viveu? É que é difícil, pastor, eu compartilhar pelo seguinte: se eu for compartilhar, citar nomes, você não vai ter que fazer uma fala aqui meio fictícia. Então, para não falar uma coisa ficcional, para ficar no real mesmo, que já aconteceu, eu teria que dar nome. Então, não quero dar nome aos bois. Não precisa dar nome. Mas assim, já aconteceu sim, da desvalorização. Foi convidado para um congresso e outra pessoa foi convidada e de repente o outro foi mais valorizado. Sim, já aconteceu. E eu nunca reclamei com quem quer que seja, porque quem me sustenta é o Senhor. Sim. Quem me sustenta é o Senhor, e isso já tem 3 décadas. Então, não é agora que eu vou mudar essa postura com Deus, né? É Ele quem me sustenta, é Ele quem me dá provisão, quem sempre ajudou a minha família, não só a mim, porque quando ajuda o seu ministério, está ajudando sua família. Sim. Nunca falei de valores com ninguém, aonde... Nunca cobrou, pastor? Nunca. Eu não sou mercenário. Eu não vou vender palavra, eu vou anunciar a palavra. Agora, a igreja sabe a sua verdadeira condição. A oferta é uma coisa do coração, não de coação. Eu não preciso coagir ninguém. Vou por tanto. Como assim tanto, cara pálida? Jesus nunca cobrou de ninguém. Porque aquele pastor lá falou, Gideões, bem real, você me mostrou. Pastor Jonathan Carlos, ele bateu nisso muito forte. Foi uma fala feliz da parte dele, muito feliz. Por quê? Porque tá cheio de mercenário por aí. É diferente, você vai dar um congresso lá, as pessoas têm inscrição, olha, o congresso é X, a taxa de inscrição vai envolver X pessoas. O que é justo? Você sentar com aquela igreja, no carro e falar, tem as despesas, tem isso, vai na consciência de vocês. Entendeu? Sim. Então, acho que isso... Gente, uma coisa é chamado, a outra coisa é venda. Então vai trabalhar com vendas. Vendas tem que ter preço em tudo, lógico. Mas ministério não é venda. Você não está vendendo um produto. Não está vendendo a fé ali. Não, você está anunciando a fé. E o teu sustentador, o teu provedor... é aquele que te chamou. Então você vai numa igreja que te dá 50 de oferta, que não te dá nada. Não é por isso que você vai ou deixa de ir. Porque quem te sustenta é o Senhor. Porque às vezes ali a pessoa não te dá uma oferta.
Mas num outro evento, a pessoa te dá uma oferta melhor. Então, você ficar contabilizando isso já é um mercenarismo, um princípio de mercenarismo. Está formando ali. Não, eu tenho que viver, tenho que pagar meus boletos. E quem não tem? Não inventaram o boleto vírus ainda, que mata os boletos. Podia inventar, né? Mas não inventaram ainda, então todo mundo tem que pagar boleto. Agora, todo mundo tem custo para viver, né? Agora, ser mercenário, eu já ouvi cada história aí, e sei de cada história também, que eu prefiro não falar. Entendi, pastor. Mas Deus toque as consciências aí. Quero viver dignamente, deitar minha cabeça no travesseiro e dizer assim: nunca ludibriei ninguém. Nunca vendi o evangelho para ninguém. Isso eu quero. Consciência tranquila, É isso né? aí, é isso aí. Ser lesado é uma coisa, lesar as outras pessoas é diferente. Eu acho que quem vende o evangelho não percebe que, na verdade, eles estão onerando a própria igreja, as ovelhas. Né? Não é o pastor, é a igreja ali. Também. O pastor Falando Jonathan, das ovelhas, Ezequiel 34. o pastor Jonathan Carlo até diz, né? Mercenários, levantadores da saia da noiva do cordeiro. Ele é bem forte nessa ministração. E necessário. Eu achei muito necessário. Não, pertinente. A fala dele. Bem, Mas, como eu falei para o senhor, esse meu amigo, ele é doutor. certo. Doutor. E ele passou por isso e passa por essa desvalorização. Sim. Inclusive, eu ouvi um testemunho uma vez, público, então não tem nenhum problema em falar, pastor, acho que é Uziel. Pastor Uziel. Esse é o nome. É Uziel. Ele pega, inclusive, no Gideão. Ele falou que ele foi convidado para um congresso, para um trabalho de... E ele é mestre. Ele é um mestre da palavra. E todos os outros cantores ficaram em hotéis muito bons na cidade. Pregadores e tal. Ele ficou no pior hotel da cidade. Ele e a esposa dele, no pior hotel da cidade. E quando ele soube que os outros estavam em um hotel muito bom, e ele, como mestre da palavra, no pior hotel, ele disse que ele ficou muito triste. Não apenas triste, ele ficou revoltado com isso, pela desvalorização. Saiu do hotel e se hospedou no melhor hotel da cidade. E disse: não precisa vocês pagarem a conta, deixa aqui, eu pago. Ele ficou revoltado, estava com a esposa, então ele não aceitou ficar naquele hotel. Entendi. Pequeno por causa que ele estava com a esposa. Então ele saiu e foi para o melhor hotel e disse: não, deixa que eu pago. Aqui vocês não precisam pagar. Isso reflete uma desvalorização. Tem uma outra história do pastor Jaime Pires, meu pastor presidente do estado do Pará, é um grande mestre. Legal. Ele foi convidado para pregar numa igreja pequena, mas era um trabalho grande a nível de campo, e colocaram ele para ficar hospedado em um galinheiro. Galinheiro, aquele galinheiro do interior. Ataram uma rede para ele dentro do galinheiro e colocaram ele hospedado lá. Olha. 2 anos depois, ele voltou para pastorear a igreja que tinha hospedado ele num galinheiro. Que coisa. E ele é um mestre, então isso reflete, é até engraçado, mas isso reflete a desvalorização, né, pastor? Mas compartilhe com a gente uma experiência que o senhor... Essa primeira colocação aí que você fez aí do pastor, eu não critico, mas eu teria uma postura diferente. Eu ficaria naquele hotel mais fuleirinho, mais simplesinho, oraria pela igreja e não sentiria a raiva deles, não, sentiria a pena deles. Pena. Deus, trabalha com essa igreja aí, eles estão com os valores errados, mas não por mim, com quem quer que fosse. Por que essa dimensão diferenciada de valores, né? Não é que o nosso mestre não tinha onde reclinar a cabeça. Ele devia ter ficado em vários galinheiros, né? Mas olha que interessante, não é essa questão de supervalorização, desvalorização, aí a brasa viva está amontoada na cabeça das pessoas que fazem isso, né? Não do pastor que teve que ficar lá no hotel mais simples com a esposa, tudo bem. Cara, eu já teria um sentimento diferente. Eu teria um sentimento de Deus tem misericórdia. Apenas expor. Porque eles não entenderam ainda a realidade. Não é que todo mundo tinha que ficar no hotel melhor. A questão é por que não ficou então todo mundo no mesmo hotel mais simples?
Pastor, É só uma questão de critérios. a gente, antes de começar o nosso bate-papo, a gente falou sobre a nova geração. Sim. E ver o pastor Jonathan Carlos, que tem 33 anos, com uma mensagem contundente como essa, e falando sobre levantadores da saia da noiva do Cordeiro, e ele fala, o arado de Deus vai passar na terra. Foi uma pregação linda, e ele pregou no púlpito dos Gideões e combateu justamente esse cobrar para pregar, essa desvalorização. A Helena Raquel veio e finalizou o congresso de novo, batendo numa tecla bem semelhante, dizendo que a igreja no Brasil está em pecado porque não tem valorizado os mestres, e por isso tem sofrido o que tem sofrido pela desvalorização dos mestres. E antes do nosso bate-papo, o senhor estava dizendo assim, eu estou bastante otimista, não com essas palavras, mas com essa, estou bastante otimista com o futuro da igreja ao ver a nova geração e a postura que eles estão tendo diante da realidade. Como o senhor avalia essa nova geração, pastor? Eu acho que a nova geração está cansada de sistemas eclesiásticos. Está cansado de cabreços eclesiásticos, de estruturas empoderadas. A nova geração está com fome de palavra, de vida. A nova geração está querendo uma igreja relevante. Eles não estão querendo estar na igreja, estão querendo ser igreja. Esse é um ponto. Então, acho que a nova geração está com essa inquietação, que é muito saudável. Eu acho que isso é uma ação do Espírito de não se conformar com aquilo que a estrutura eclesial oferece. Igrejas suntuosas. Pode ser suntuoso. A igreja pode ter, sabe, um mármore de Carrara. Já mandei uma indireta aqui. A igreja pode ser, o suntuosismo pode ser um templo maravilhoso, desde que isso pode se ser repita de Salomão. Aquilo lá nem de Salomão né? Aquilo é meio de Herodes, mas tudo bem. Tá mais pra isso, né? Meu Deus do céu, não vou nem entrar no mérito. Não, mas continue. Não, mas assim, a igreja, ela não é só uma coisa que tem uma suntuosidade. Vamos supor, a igreja cheia de recursos. O reflexo disso aparece da porta para fora no bairro em que ela está inserida? Não. Então está alguma coisa errada. A gente está construindo vários templos de Salomão, então. Tem vilas pequenas, com casas muito humildes, e você chega na vila e você vê a igreja uma coisa suntuoso. Então, o problema não é nem a pobreza local, o problema é a não atuação da igreja local. No local. Espera aí, tem gente com fome em redor aqui, tem pai desempregado, tem criança que não tem estrutura básica de saúde e educação. Isso vale mais do que um ar-condicionado, você não acha? Mais do que um super telão, mais do que um lugar VIP. Que é outra pataquada aí que eu já ouvi falar também. Imagine a oferta dos que estão então, VIP. Você assistiu? Na Netflix tem uma série muito interessante chamada Greenleaf. Não, nunca. Assista. Greenleaf? Greenleaf. Vou até anotar aqui. Uma série norte-americana, não sei quantas temporadas, são poucas. Mas é bem o retrato da igreja empresarial. Mas empresarial cruel, não é um empresarial responsável, relevante na sociedade. É cruel. Né? É aquilo do só o seu dinheiro é meu. Uhum. Então, na verdade, isso é um paradigma desumano, cruel. Nada tem a ver com o reino de Deus. Isso está mais para império de treva do que reino de Deus. Mesmo abrindo a Bíblia, mesmo falando versículos. Gente, o evangelho é para virar o mundo de cabeça para baixo. Atos é muito claro nisso. Sim. E por que a gente não vira Londrina de cabeça para baixo? Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa, a gente está acomodado nos nossos castelinhos. Nos nossos pequenos reinos. Socioculturais e eclesiais. Então, a igreja da porta para fora, ela diz muito mais ao mundo do que da porta para dentro. Então, na verdade, quantas igrejas tem na nossa cidade?
X, na última meu estimativa, X mais alguma coisa. Mas Y e o resto do alfabeto. Pra frente e pra trás. Qual é o impacto que a gente está produzindo? Entendeu? É o estrondo do espírito, a ação do espírito, está queimando a gente só por dentro, mas não queima por fora? Para fora. Não era essa a igreja do Pentecoste, não era essa a descida do Espírito, não é essa a história do avivamento. Os avivamentos chacoalharam a sociedade. E o Brasil? O Brasil vai se tornar uma nação evangélica. Nação evangélica para quê? Para destronar as estruturas de poder satânico? Aí sim. Ou para promover uma varredura de congressos e visualização na internet? Isso é muito fácil. Mas mostrar para as pessoas qual é o verdadeiro poder de Deus atuante na vida, isso transforma. Se é para falar de ação do Espírito, Ministério do Espírito, se é para falar de avivamento, nós temos que tocar nesse ponto. Sim. Então a igreja suntuosa, ela reflete exponencialmente para fora do portão aquela suntuosidade toda? Ah não, aqui é o nosso porto seguro. É o nosso Éden na terra. Isso é para se pensar. Igreja é comunidade sempre peregrina. Não pertence a isso aqui. Igreja é um organismo vivo. A organização precisa se converter todo dia. A organização. É. O organismo é a igreja de Cristo que já deu certo. Ela não vai dar certo. Ela já deu certo. Ela sempre dá certo. A igreja impacta. O organismo, a organização compacta. É diferente. E você acha que a organização tem, em vez de estar viabilizando o trabalho da igreja, está dificultando o trabalho da igreja? Ela está, porque quem às vezes tem a caneta na mão não está sendo igreja. Quem às vezes está encabeçando uma estrutura de empoderamento não tem a cabeça de igreja, não tem a mente de Cristo. Não reflete o jeito de ser igreja que Cristo gostaria que fôssemos. Esse é um ponto. Então, ser igreja é ser igreja por dentro e por fora. Dentro de um recinto de reunião, não sou contra as pessoas terem templo, eu não sou, iconoclasta de templo, não é isso. É o quanto esse templo faz falta durante a semana na comunidade onde está inserido. Se a igreja aqui fechar, esse elefante branco fechou, ele faz falta aqui na rua e no bairro? Quanto tempo ele vai levar para ser percebido pela comunidade? Olha, ali tinha uma igreja, não era um hospital, não. Não é, entendeu? A igreja não é feita de parede, gente, de banco. Isso é só estrutura para a gente se abrigar. Então, a igreja, ela... Eu lembro de uma frase de Billy Graham, acho que foi o Billy Graham que falou lá atrás, assim, a igreja não é quantas pessoas que entram para ouvir, é quantas que saem para servir. E a Assembleia de Deus, ela tem um histórico de rua, de evangelização. Isso é excelente. Porque o DNA da Assembleia é de evangelizar. O DNA da Batista, antigamente, era de... Agora está voltando. A nova geração está percebendo. A necessidade. Tá. Ser igreja é ser mais do que ir a uma reunião com lugar marcado e hora marcada. É mais que isso. Não é um encontro social, sociocultural. É para celebrar, para estar junto, mas para continuar a celebração segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O senhor falou uma coisa interessante um pouco atrás. O senhor falou... Já saímos da interpretação, estamos no outro lado, mas tudo bem. Você conduz aí, tá tudo certo. Tá gostoso. A gente faz outro lado para frente. O senhor falou assim, quem tem sede, qualquer água serve. Sim. E hoje, a gente, se tem uma coisa que está ao alcance de um clique,
são ministrações e mensagens. Né? Hoje você pega aqui no celular, tem milhares de pessoas pregando, falando, enfim. Só que eu tenho vivido uma experiência lá na igreja onde a gente faz parte, de culto relâmpagos nas esquinas. A gente chega, coloca uma caixa, pede licença ali para a comunidade e faz um culto, um louvor, um 15 minutos de palavra, oração e a gente vai para outra esquina. E o que a gente tem percebido... É outra dinâmica, né? Dinâmica de rua diferente. Isso. Aí o que a gente não vai pregar 50 minutos na rua... Não, porque é transeunte toda hora, isso. Então... O que a gente tem percebido é que quando a gente começa a louvar, as pessoas começam a sair de suas casas. Quando a gente entra na palavra, tem muitas pessoas na rua, na porta, às vezes de trás do portão, ouvindo. Sede. E a gente, quando a gente chama para oração, as pessoas, a gente coloca a mão no seu coração, a gente olha assim, as pessoas estão com a mão no coração, estão orando, estão clamando, e isso em todas as ruas. Já tivemos uma experiência de chegarmos numa rua, numa esquina, saudamos a igreja e começamos a cantar e pregar. Uma senhora que estava dentro de casa sentiu falta do marido. E ela veio atrás do marido onde ele estava. Ele estava do lado de dentro, o portão era fechado, ele estava do lado de dentro, ajoelhado, chorando. Durante a ministração. Isso aí. Aí, ninguém ficou sabendo, ninguém ficou sabendo. A gente ficou sabendo só depois que essa senhora era amiga de uma mãe cujos filhos estavam lá com a gente. E ela viu os filhos e reconheceu e sabia de quem eram filhos. Então ela disse para a irmã, irmã, eu vi suas filhas. Estavam lá, o pessoal da sua igreja estava lá, perto de casa, e eu fui procurar meu marido estava chorando, ajoelhado, do lado de dentro do portão, durante a ministração. Sim. Aí foi o que o senhor falou, sede. Sede. Né? Aí a pergunta, por quê? Apesar de tantas facilidades hoje com o advento da internet, do acesso à pregação, ministros e tal, por que ainda assim essa sede está tão forte? Porque não está chegando nas pessoas, elas estão sedentas. Não está chegando a verdadeiro evangelho. Não está chegando. Pode ter muita gente na internet pregando o verdadeiro evangelho, mas uma coisa é você estar ali do outro lado, sem interação, pessoal. Essa coisa digital, isso não é olho no olho. Isso é mais a coisa digital é mais um recurso que nós lançamos mão. É uma soma, não é uma substituição. Né? O advento da tecnologia é para a gente somar, não é para trocar. Sim. Nada vai substituir ao tete-a-tete, olho no olho, ou a ministração do Espírito, o pai está chorando lá dentro. Nada vai substituir isso. Entende? Então, a gente precisa aprender a usar as ferramentas que tem. Eu sou totalmente favorável a toda a tecnologia que vá divulgar, que vá difundir o reino de Deus. Obviamente que sim. O tablet, as versões aqui no celular, que você tem um monte de Bíblia no celular, né? Nada contra isso. A questão é que hora do dia você vai sentar e começar a anotar na sua Bíblia? Vai anotar, vai ler. Porque é mais um recurso mnemônico, né? Aí é que tá. As pessoas querem a coisa pronta. Não quer saber se é galo ou galinha, quer o ovo. E hoje está muito fácil, você pode falar com o chat GPT. Sim, só que você vê aí, o fulano pregou tal coisa. Tá, ele disse. E o que você diz a respeito desse texto? Mas ele é estudioso. Por que você não é? Ou ele é melhor que você? Não, ele teve condições de estudar. Mas se ele pensasse igual a você, ele não estava falando o que ele está dizendo. Estaria com as mesmas limitações. Voltamos ao texto de 1 João, capítulo 2. Verso 20, verso 27, né, respectivamente, que a gente leu. Então, as pessoas, elas precisam perder a preguiça de ouvir Deus. E gastar tempo estudando a palavra de Deus. Perguntar não é feio, não saber não é vergonha. Não entendo esse texto.
Anota. Pergunte, entre, hoje mais fácil você ter grupo de WhatsApp, entra num grupo que você dialoga com as pessoas, me explica esse texto aqui, não entendi, como que eu faço para estudar isso aqui? Aí que entra na questão do método, que a gente vai falar outra hora, mas método é isso aí, é você anotar o mundo em que a passagem está inserida, as peculiaridades do texto que te apresenta e o cerne da mensagem. Qual é o recado de Deus aqui para a salvação humana? Vamos entrar nesse método, pastor, porque eu tive e ainda tenho... Eu estava com isso na cabeça. Eu tive e ainda tenho dificuldade de estudar a Bíblia. Quando eu era mais jovem, lá pelos 15 anos, que foi quando eu descobri, eu aprendi o que era capítulo e versículo da Bíblia, eu tinha uns 15 anos de idade. Mas ainda, aí você lê... Tá, leu aqui, tá. Peraí, você leu, sei lá, João capítulo 15 lá, né? Lucas capítulo 15, beleza. Você leu lá uma das 3 parábolas lá do capítulo 15. Obrigado. Como você vai estudar, por exemplo, a parábola do filho pródigo? Como você vai estudar a parábola do filho pródigo? Então, é esse caminho que eu estou te falando. Qual seria o método? O método é você trabalhar o ambiente da revelação, as palavras da revelação e a essência da revelação. Eu chamo de mundo, texto e mensagem. Isso é método. Método é você, peraí, deixa eu ver qual é o contexto dessa parábola, onde está inserido, que situação Jesus está ensinando isso aqui. Ambiência da revelação. É importante você estudar a adjacência do texto, né? Porque antes do texto veio a situação real. E depois que virou texto. Sim, sim. As pessoas têm que entender que isso aqui não nasceu pronto. Houve uma motivação para aquilo ser dito. O Espírito inspirou, o registro aconteceu e a transmissão se deu. Por isso tem Bíblia para ler. Então, na verdade, é você ver qual é o ambiente daquela parábola em questão. Porque Jesus está pegando as coisas da vida para falar do ensino de Deus para a vida. Jesus é extremamente didático, pedagógico. Hein? Então, mundo, primeiro passo. Segundo, texto. Que palavras te chamaram a atenção nesse texto? Nós vimos cabeça, serpente, cabeça, semente. Lembra? Sim. 3,15 que a gente estava indagando. Então, por que cabeça? Por que o calcanhar? Quer dizer, palavras que chamam a atenção. Aí as pessoas vão dar Google, não dá Google. Vai para um dicionário bíblico. Ou um Barça. Hã? Ou um Barça. Piorou. Né? Porque mais desatualizado ainda. Então, imagina. Cara, você pega um negócio assim de 1.900 bolinha e em português. Não, eu quero saber o que esse termo representa no texto que eu estou pesquisando. Não é o geralzão. Estudar a Bíblia não é uma clínica geral, não é isso. Você tem que ser específico. Então, por isso do dicionário bíblico. Bíblico, não da língua portuguesa. Pegar um Aurélio lá... Não, o Aurélio é para polir o teu português. Falado e escrito. O dicionário bíblico é para te dar uma precisão semântica daquele texto, da passagem. Isso é texto. Outra coisa, que tipo de texto que é uma parábola? O aspecto literário. Tudo isso é texto. Aspecto literário. O que é uma parábola? Você vai interpretar uma parábola do mesmo jeito que uma profecia? Jamais. Eu vou interpretar Cantares igual Jó? Nunca. Entendeu? A natureza literária daquele escrito. E por último, a teologia do texto que se dá na mensagem. Qual é a mensagem que Jesus quis transmitir ali? Interessante. Entendeu? Mas são passos assim que eles não são complicados. Nós precisamos de ferramentas para isso. Isso exige um investimento. Eu preciso de um dicionário bíblico, preciso de um comentário bíblico. Por isso que eu te falei, é tempo. E dá trabalho. Dá trabalho. E não dá o retorno de estrelato. Você não vira o popstar da Bíblia. Esse é o ponto. Não há uma valorização a todo esse trabalho. Não há. Não há. O nosso país, vamos falar da gente, da casa da gente, é especialista em não valorizar as coisas belas que Deus faz. Isso é verdade. E isso está acontecendo dentro da igreja.
Dentro da igreja. Então, eu acho que quanto mais fundamentação se tem, menos, eu digo em sala de aula, você não vai acertar tudo, mas procura errar cada vez menos. Isso é método. E o terceiro M, que eu estou doido para falar, Vamos que lá. é o ministério. Isso vai chegar na vida de quem? Fala, se é a aplicação, pode chamar do que for. Eu chamo de ministério, porque ministério é sempre para o próximo. Sim. É Deus no pastor, trabalhando na sua vida para chegar na minha. Não adiantou nada eu ouvir de Deus, milagre. Deus falar comigo. Não adiantou nada eu estudar, se não tiver ministério. Se a palavra não escoar na vida de alguém. Ela precisa se escoar na vida de alguém. Precisa chegar na vida de alguém. Precisa impactar a vida de alguém. Senão o meu estudo ficou um estudo inócuo. O estudo da bolha. A bolha teológica. Deus não criou bolha teológica. Toda teologia, como dizemos sempre no centro, tem que arder o coração. Quando o Dr. Silas, que é um dos mentores lá nossos no centro, fala quando Deus, eu não vou lembrar direito as palavras, mas quando Deus seduz a razão, nasce a teologia. Quando Deus impacta o nosso racional com a sabedoria que vem dele, a verdadeira teologia nasce. Porque teologia é vida quando vem do Theos, não quando vem do Anthropos, do homem. Teologia é vida quando ela chega na vida. Aí é maravilhoso. A formação, eu sempre digo para os alunos, a formação teológica não é você ficar 3 anos aqui estudando e fazendo tarefa. Onde vai chegar, onde Deus vai chegar através de você no seu ministério no próximo. Isso é ministério, é o terceiro M. E aí vai chegar numa criança, vai chegar num casal, vai chegar nos jovens. Eu não sei, Deus sabe. Se alguém estudar os primeiros 2 M's e não desaguar no terceiro M, vai se tornar uma coisa represada. Um chato. Um xarope. Um xarope. O xarope que sabe um monte, mas Reprova não tem todo relacionamento com ninguém, É. não se dá a ninguém, não chega em ninguém, nunca matou a fome de ninguém, nunca abraçou com ninguém, nunca chorou com ninguém, nunca riu com ninguém. Todo mundo está errado, só ele está certo. Vira um xarope mesmo. Vai, vamos usar esse adjetivo, xarope. É verdade. Uma pessoa chata. Uma pessoa não relacional por si só já é chata. A pessoa que quer chegar no ministério tem que ser alguém relacional. O meu ministério chegar em alguém. Então, senão não valeu nada eu bater papo com Deus, eu ser um estudioso esmerado, criterioso, um cabeção teológico, chegar em quem? Não é só ler a Bíblia. Não. É ser lido por ela. Rapaz, isso pelo é profundo. Espírito. E uma coisa que também a gente não pode deixar de falar, nós falamos igreja, 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 igreja é a gente. E a gente começa na casa da gente. A igreja, um desafio que eu tenho proposto, a igreja está sendo igreja em casa ou só no evento? Eis a questão. Eis a questão. Não está dizendo que a gente não tem treta, que não tem defeito, que não tem problema. Todos nós temos. Mas para onde a gente corre? O perdão reina na casa da gente? As nossas primeiras ovelhas são as pessoas que estão nos nossos lares. Ali a igreja começa, ela se reúne social e coletivamente com muita gente, ou pouca gente, quando a gente sai de casa e vai para um lugar específico. Ela não começa ali. Em casa é a fonte do rio. A não ser que a gente rasgue fora Deuteronômio 6,4. Ouve Israel. E o verso 7, intimarás seus filhos, delas falarás, sentado, deitando-te, levantando. A educação de Deus é uma educação teocêntrica, centralizada nele. É uma educação para a vida, a partir da vida dele.
Mas esse é outro assunto, se tem a ver com sabedoria bíblica, é uma outra história. E nós vamos Tem a voltar ver com isso. para conversarmos sobre essa sabedoria bíblica, porque como o senhor falou, conhecimento para a vida, porque muitas das vezes a gente estuda a Bíblia, ou lê a Bíblia, ou aprende alguma coisa sobre ela, com o intuito apenas de escapar da vida, sair daqui, de voar. E aí? Mas eu acho que a Bíblia, ela é aplicacional, ela é algo para ser vivida no A cotidiano. encarnacionalidade do Evangelho, né? A gente está conversando e já estamos chegando no final com o pastor Maurício Mantovani. Ele é professor lá do curso Formação Teológica Cetro, um curso que faz arder o coração. É assim que a teologia é estudada, é transmitida, é ensinada lá no curso teológico Cetro e sempre faz arder o coração. O comentário está no primeiro, o link para acessar as redes sociais do Cetro está no primeiro comentário fixado. Vá lá e entre em contato, veja como você pode se tornar um aluno do curso teológico Cetro. E faz o seguinte, dê uma olhadinha aí, se você ainda não é inscrito aqui no nosso De Leão, aproveita, te inscreve, aciona o sininho para receber as notificações de novos vídeos e dê uma olhadinha aí na nossa cartilha de vídeos aí, você vai ver, no nosso playlist, melhor dizendo, você vai ver que tem muitos vídeos, muitos bate-papo, muita coisa legal e construtivo, porque o nosso compromisso aqui é com a verdade, é sobretudo com o reino de Deus, com o reino de Deus. Pastor Maurício, eu queria lhe fazer um pedido, já estamos chegando ali nos finalmente, mas eu queria lhe fazer um pedido para o senhor. Daqui a pouco tem que treinar. O senhor treina jiu-jitsu? Não, karatê. Karatê? Jiu-jitsu também, mas só uma vez por mês. É que o Pablo ele treina O Pablo é jiu-jitsu. jiu-jiteiro. Eu queria lhe pedir que o senhor olhasse nessa câmera aqui e deixasse uma palavra final, de acordo com aquilo que for direcionado pelo Espírito de Deus no seu espírito. Fica à vontade. Permita que Deus cative o seu coração. Permita a Ele te revelar o quanto Ele te ama, o quanto Ele é apaixonado pela sua vida. E Ele deu a sua própria vida em favor da sua, na cruz do Calvário. Que em nome de Jesus Cristo, Deus dê paixão a você pela Escritura e, acima de tudo, pela vida dEle, a vida de Deus revelada em Cristo pela ação do Espírito. Que Ele continue se manifestando na sua vida, na sua família, no seu ministério em Cristo Jesus. Pastor, eu queria lhe pedir mais uma palavra final, se o senhor se sentir à vontade para fazer. Nós conversamos bastante sobre a valorização dos mestres. E eu queria que o senhor formulasse uma palavra unidirecional. Primeiro, direcionado aos mestres. Uma palavra de incentivo, uma palavra que possa fazer com que eles não desistam do chamado que Deus lhe outorgou a eles. Sim. Uma palavra de mestre para mestre. Eu pedi que fosse unidirecional porque que junto dessa palavra o senhor também colocasse uma palavra direcionada a pastores, às lideranças que estão desvalorizando os mestres. E dentro de uma mesma reflexão, se o senhor se sentir à vontade, eu queria lhe pedir que o senhor pudesse, primeiro aos mestres, uma palavra de incentivo a ele, de mestre para mestre, e depois para aqueles que têm passado por essa loucura de desvalorização dos mestres. A minha palavra aos mestres é: não desistam da vocação que Deus deu a vocês. Você foi chamado para ensinar das coisas de Deus. Vivencie esse ensino, se apaixone por esse conteúdo que é o Evangelho. Ensine as pessoas, em tempo e fora de tempo. Não desista da sua vocação, porque Deus nunca desiste de você nessa vocação. E aos pastores, aos líderes, que nós possamos refletir de maneira muito séria sobre a valorização do ensino na igreja. O ensino é fundamento para a igreja. É só você ler Atos 2, 42. Você vai ver a formação da igreja. Tem a ver com a palavra, tem a ver com a comunhão, com o relacional, com a evangelização, com a adoração.
tem a ver com a forma de testemunho externo que é a missão. Mas tudo isso nasce da palavra, da revelação da palavra, da vivência da palavra e do ensino, do aperfeiçoamento, da compreensão da palavra, do crescimento no ensino de Deus. É um crescimento para a vida, a partir da vida de Deus, para chegar nas vidas humanas. Muito obrigado. Eu que pastor agradeço essa Maurício. oportunidade. Foi uma alegria. Tomei quase 1 litro de água aqui. Vai acabar toda essa super hidratação agora no karatê, né? Karatê que você treina. Preciso agora dar uma treinada, né? Tá certo. Tá certo, Pastor, querido. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado, pastorzão. Obrigado. Deus Obrigado por esse abençoe. convite aí. Deus abençoe. A você que acompanhou o podcast até agora, olha, muito obrigado. O pastor Maurício Mantovani, as redes sociais dele vão estar no primeiro comentário fixado. Vá lá, entre nas redes sociais, conheça mais do trabalho do pastor Maurício, dos ensinos, enfim, vai estar tudo fixado aí no primeiro comentário, tá bom? Deus te abençoe muito, que a paz de Deus esteja sempre fluindo em você e através de você para as vidas. Fique na paz do Senhor. Tchau.